Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, não no Salmo 46, como consta na nossa liturgia, mas no livro de Daniel. Os irmãos da projeção podem ir administrando aí, tá? O livro de Daniel, capítulo 6. As crianças permanecerão no templo. Eu tentarei trazer uma linguagem também para as crianças. À luz desse texto, nós temos desafios para os pais e para as crianças também. As crianças não serão esquecidas nessa mensagem, tá? O livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 28. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão a leitura atentamente em suas Bíblias. Livro de Daniel, 6. Muitas páginas ainda nervosas. Parece que fazia um tempo que a gente não ia lá, hein? Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 adiante, nos diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos sejam multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por esses momentos de gratidão a Ti, pela vida das nossas crianças, ao CP da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga, a União de Crianças Presbiterianas, que têm sido alvo, ó Deus, da Tua palavra, que Tu possas continuar abençoando o departamento infantil como um todo, em especial a nosso CP. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, certamente vocês sabem porque Daniel, nessa ocasião, havia se tornado o jantar de leões. Daniel seria o jantar não muito farto de leões. Aí mesmo, pode deixar aí depois. Certamente vocês sabem por quê. Por que Daniel se tornou o jantar de leões? Porque Daniel adorava somente a Deus, a mais ninguém. Somente ao Deus Todo-Poderoso, Deus que nós servimos. Daniel cumpria o primeiro mandamento das Escrituras: amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então Daniel levou isso até as últimas consequências. E percebam que pessoas más, que não temiam a Deus, tramaram acabar com a vida de Daniel. É o que está por detrás é o pano de fundo do aprisionamento de Daniel na cova dos leões, ou dessa sentença de morte. Sabe por quê? Porque Daniel era alguém que temia a Deus, era alguém que amava e temia a Deus. Daniel era um homem honesto no seu trabalho, era um dos líderes ali naquela ocasião do reinado medo-persa. Daniel não mentia, Daniel não roubava e não fazia o trabalho para o seu próprio benefício, mas tudo que Daniel fazia visava tão somente a glória de Deus. E por assim dizer, os seus colegas de trabalho induziram o rei Dario a publicar um decreto que não poderia ser mudado. O decreto do rei, a ordem do rei, é que se durante 30 dias alguém orasse ao seu Deus, sem orar primeiro a Dario, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. Então, durante aqueles 30 dias, poderia buscar o seu Deus, mas primeiro deveria procurar o seu Deus por meio de Dario, por meio do rei. Essa foi a armadilha que os inimigos de Daniel encontraram para acabarem com Daniel. Mas vejam que Daniel continuou falando com Deus. A Bíblia nos fala que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, ou seja, quem passava lá fora via Daniel orando e buscando ao seu Deus. Ele não parou de orar por causa desse decreto do rei. Daniel era amigo do rei Dario, pelo que nós percebemos pelo texto. Tinha muita afinidade com o rei. E o rei era muito grato porque Daniel era um homem honesto. Não o roubava em nada. Mas o rei tinha que cumprir a lei. Uma vez que o decreto estava baixado, ele teria de cumprir a lei. A Bíblia nos fala que foi com tristeza que o rei Dario lançou Daniel na cova dos leões, sem esperança de vê-lo novamente. Nunca na história daquele país, ou daquela civilização, alguém havia escapado da cova de leões famintos. Nunca. O leão é um animal perigoso e até mesmo imprevisível, principalmente se estiver com fome. É um predador altamente perigoso. Então, com tristeza, o rei Dario lançou Daniel na cova dos leões sem esperança de revê-lo. Mas veja o que disse o rei a Daniel antes de lançá-lo na cova dos leões. Versículo 16, o que nós lemos. Ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Ou seja, o rei Dario já havia percebido que o Deus de Daniel era um Deus diferente dos outros deuses que existiam no mundo antigo. E ele disse a Daniel: o teu Deus certamente é afamado por grandes feitos e prodígios ao longo da história. O rei que tirou o povo do Egito, o rei que trouxe as 10 pragas no Egito, o rei que manifestou forte poder, abriu o mar vermelho, o rei que mandou as águas do dilúvio, fez secar as águas do dilúvio. Então Deus já era reconhecido como um Deus de milagres. E o rei Dario disse: o teu Deus que te livre dessa situação. No dia seguinte, o rei ficou sem dormir, porque o seu amigo iria morrer, devorado por leões. Ficou sem dormir. No dia seguinte, ainda de manhã, ele foi no romper da aurora e procurou Daniel ali, versículos 20 e 22. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí Daniel falou: o meu Deus, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel não foi devorado pelos leões. Daniel passou a noite toda numa jaula de leões famintos. Não sabíamos quantos leões estavam ali, mas Deus o poupou. O anjo do Senhor o poupou aquela noite. E Daniel pôde viver. Chama a atenção que Daniel morreu em ditosa velhice. Era um homem já idoso. Daniel viu diversos reis passarem. Ele conseguiu sobreviver a tantas investidas dos seus inimigos, não pela sua força ou pela sua inteligência,
mas por causa do seu Deus. E daí eu quero deixar aqui algumas lições às nossas crianças. Pode passar aí, Mauro, por favor. Próxima tela. Eu quero deixar algumas lições para as crianças que estão aqui no templo, que nós aprendemos com a vida de Daniel. Primeiro, é que nós temos de amar a Deus acima de tudo e de todos. As crianças devem amar a Deus acima dos pais, acima dos brinquedos, acima dos amiguinhos. Deus deve estar em primeiro lugar na vida das crianças. Segunda lição, Deus está vivo. O Deus que as crianças têm aprendido ali no departamento infantil, com todos aqueles feitos poderosos, milagrosos, continua vivo e continua agindo. O nosso Deus é real, é mais real do que tudo que existe nesse mundo. E terceiro, Deus abençoa os filhos que são obedientes à sua palavra. Por que Deus livrou a Daniel? Porque Daniel resolveu ser obediente a Deus até as últimas consequências. Então, todos os princípios da palavra, crianças, devem ser observados, porque são palavras do Senhor aos corações de todos, inclusive das crianças. As crianças estão incluídas. Então, a minha palavra para as crianças essa noite é essa, tá? E eu quero me dirigir aos pais essa noite também. Nós temos vivido dias extremamente difíceis. Os irmãos já perceberam que no nosso país, nós vivemos uma guerra cultural, uma guerra onde as ideologias mundanas estão cada vez mais se tornando evidentes e borbulhando, e um dos alvos dessas ideologias, não por acaso, são as nossas crianças. As crianças têm sido expostas a todo tipo de situações que subvertam o evangelho da vida delas. E nós não, como diz o mineiro, nós não temos que ficar com a boca aberta vendo as coisas acontecerem. Nós precisamos fazer algo. Este ano nós vamos celebrar 500 anos de reforma protestante, especificamente dia 31 de outubro, ou seja, nesse mês ainda. Essa reforma protestante eclodiu no século XVI. Eclodiu no século XVI. E os pastores da reforma, por assim dizer, deram uma atenção especialíssima às crianças. Não é à toa que nós temos o breve catecismo, que é para ser ensinado para as crianças. Vejam que eles fizeram as confissões, eles se preocuparam em sistematizar as doutrinas, mas eles não se esqueceram das crianças. Os teólogos mais renomados fizeram os catecismos. Porque o catecismo é constituído basicamente de uma didática que instiga o saber, perguntas e respostas. Ou seja, os reformadores tinham uma preocupação particular para com as crianças. Eu poderia falar muitas outras ações que eles empreenderam ainda na reforma, para que as crianças fossem inseridas no contexto da aliança. Dentre elas, a revitalização do batismo infantil, dentre elas, o estímulo aos pais para que lessem a Bíblia com os seus filhos, porque a igreja não era suficiente para trazer um ensinamento adequado, então os pais tinham que ler as Escrituras com os seus filhos. O estímulo para que as crianças aprendessem um instrumento musical e participassem do culto também a Deus. Então vejam que as crianças, desde o tempo da reforma, já estavam inseridas nesse contexto da aliança. Pode passar para o próximo slide, por favor. Em meados de agosto desse ano, o Quer Museu, intitulado Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, reuniu 85 artistas e fez uma exposição ali em Porto Alegre, no Museu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O grande patrocinador foi o Banco Santander. É o que gerou aquela polêmica tremenda. Já havia muita discussão, mas a coisa se tornou mais escancarada e o debate ficou aquecido, bem aguerrido por conta disso. Resumidamente, irmãos, eu não vou mostrar as fotos, eu só estou colocando aquela primeira foto ali da entrada do museu, por causa das crianças, em respeito às crianças, e também porque eu não vou me prestar a isso. Mas os irmãos que quiserem ver as fotos mais escandalosas, que estão ali defendendo pedofilia, zoofilia
e um ataque severo aos símbolos religiosos mais tradicionais do nosso país. Está lá explícito. Então, o Banco Santander patrocinou isso ali, estava exposto, e pela manifestação do que eles chamam de conservadores radicais, se é que tem essa categoria, o Banco Santander determinou o encerramento antecipado dessa exposição ali no sul do país. E mais precisamente no dia 28 de setembro, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro recomendou a reabertura da exposição, ou seja, o braço do Estado recomendou a reabertura da exposição, isso no dia 28 de setembro, na quinta-feira. Dia 29 de setembro, sexta-feira, quando o Banco Santander, ou o Santander Cultural, foi notificado, o Santander Cultural disse que não reabriria, não atenderia essa recomendação do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. No dia 26 do mês passado, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, essa daqui que foi a que mais borbulhou nesses últimos dias, na apresentação intitulada Labetê, um homem nu interagiu com crianças. É essa foto que está à direita dos irmãos, no canto inferior da tela. Obviamente que eu não ia colocar o homem por inteiro ali, mas eu quis dar ênfase para a menina que interagiu com o que eles estão chamando de arte. Um homem desconhecido, nu, está lá na internet. Quem quiser ver depois melhor, pode ver em casa, tá? Completamente nu. Claro que a menina não tocou em partes, mas tocou nos pés, nas mãos. Hoje de manhã nós lemos um texto bíblico em que Jesus foi tocado pelas crianças, mas não é esse tipo de coisa, tá? É muito diferente desse tipo de coisa que estão fazendo. E meus irmãos, sinceramente, os debates têm borbulhado e têm chamado isso de arte, e têm chamado isso de algo normal. Mas os pais que têm seus filhos, os avós, em são juízo, você colocaria seu filho de 3 ou 5 anos diante de uma pessoa desconhecida, completamente pelada e dizendo que isso é arte? Deixaria seu filho ou sua filha interagir com uma situação dessa? Pois saibam, irmãos, que as críticas foram enormes, enormes, para todo lado. Choveram críticas. De um lado, grande parte, não todos, mas grande parte do que se chamam de artistas no nosso país, esquerdopatas, porque esse que é o nome mesmo, esquerdopatas, e a Rede Globo de televisão, que em todas as oportunidades tem defendido isso, e a igreja tem que falar isso escancaradamente aqui. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos, temos que denunciar mesmo. Os artistas, na grande maioria, os esquerdopatas, a Rede Globo de televisão, defendendo isso como expressão de arte. E nós sabemos que isso é um ato de violência moral, espiritual e física para com as nossas crianças. Não tem outra forma de dizer isso. Mas do outro lado, nós temos pessoas que têm o mínimo de senso. E não precisa ser cristão. Gente que não é cristã está levantando essa bandeira e combatendo esses absurdos que uma minoria barulhenta da mídia está impondo, confundindo as nossas crianças até mesmo em relação à sexualidade delas, violando a infância. Então, muitas pessoas têm labutado e denunciado a pedofilia, que saiu à porta para legalizar a pedofilia, e também a legalização de crimes e abusos em relação à infância de maneira geral. E é claro, isso aqui não tem relação direta, intencional, mas ilustra bem o ataque às crianças. Na manhã da quinta-feira passada, 8 crianças e uma professora morreram após um segurança, por isso que está a foto dele aí, colocar fogo em uma creche lá em Janaúba, no norte de Minas. E segundo informações da polícia e do Corpo de Bombeiros, o vigia era um funcionário, o vigia do Centro Municipal de Educação Infantil
gente inocente, no bairro Rio Novo. Ele jogou álcool naquelas crianças em si mesmo e ateou fogo. E no horário, ali naquela creche, haviam 75 crianças e 17 funcionários da escola, numa cidade com parcos recursos para uma demanda tão grande de emergência. Porque foram muitas pessoas precisando de socorro, o hospital com várias limitações, sequer tinham transportes, então muitas pessoas da comunidade mesmo ajudando a socorrer. E a pessoa que cometeu esse ato insano foi o Damião Soares dos Santos, 50 anos, e muitas pessoas ali que acompanharam o caso, pelo menos é o que a mídia tem divulgado, falam que ele tem um quadro de doença mental muito avançado. Tinha, né? Porque ele morreu depois. E, de certa forma, irmãos, isso ilustra um pouco do ataque, sim. Isso não claro que não é intencional, não é, mas ilustra, sim, um ataque às crianças. E, de certa forma, a sociedade está deformando, não toda, mas a mentalidade, filósofos, pensadores da nossa sociedade, estão deformando e atacando explícita e declaradamente a infância. A infância. Violação da sexualidade, não saber se é menino ou menina, pedofilia, atentado contra a integridade física e espiritual, desmoralizando a fé cristã, tirando ali da escola, do contexto da escola completamente, Deus como aquele que está vivo, que criou todas as coisas, que é um ser pessoal, desmoralizando a fé, uma desconstrução da fé, um ataque direto. E como crentes protestantes, nós não podemos ficar inertes ao que está acontecendo no nosso país. Hoje pela manhã eu falei que Deus está levantando um movimento de reforma muito forte no nosso país. Nos países em que a reforma protestante ganhou realmente visibilidade, a influência foi tremenda. Houve uma mudança no núcleo da sociedade, no pensamento da sociedade. Não foi uma mudança apenas na igreja, mas foi uma mudança no país. E os efeitos maiores da reforma protestante no nosso país dar-se-á por meio das nossas crianças. Se nós conseguirmos vencer essa guerra que já está declarada e as nossas crianças crescerem no caminho do Senhor, amanhã nós vamos ter magistrados que não vão fazer o tipo de lei ou o tipo de decisão que esses procuradores do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul fizeram. Nós não vamos ter esse tipo de coisa, porque vai ter gente crente lá que vai combater isso. Então, os maiores efeitos de reforma, seja na nossa política, seja na nossa economia, seja na nossa sociedade de maneira geral, vai ser por meio das crianças. Por isso que a gente tem que investir nelas. E pesadamente. Por isso que eu digo que, em última instância, Satanás está tentando deformar a infância, porque se ele tiver êxito nisso, a igreja amanhã está fadada ao fracasso. É essa a estratégia. Em última instância, é isso. Então, nós precisamos realmente estar atentos. Eu acredito, irmãos, que a esperança para o nosso país e no mundo para o mundo está no Evangelho de Cristo depositado na nova geração. Essa é a nossa esperança. E que nós possamos assumir de forma mais aguerrida 2 compromissos. Todos, pais, irmãos do departamento infantil, tios, todos. E aí pode passar o próximo slide. Primeiro, e aqui eu quero finalizar, orar pelas nossas crianças. Oração. Orar pelas nossas crianças. Daniel foi um homem reconhecido como um homem de oração. Ele foi parar naquela cova dos leões por causa da oração. A oração de Daniel era caracterizada por uma oração constante, regular, confiante, com fé, com coragem, com gratidão e com a absoluta dependência de Deus. Então, é necessário orar pelas nossas crianças o tempo todo.
É um dos pedidos que devem estar ali na primeira lista da pauta de oração. Orar para que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Orar para que Deus livre as nossas crianças das situações difíceis deste mundo. Segundo, pode passar para o próximo. Ensinar as sagradas letras. Nós não podemos, irmãos, esmorecer de ensinar a Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Quer saber como? Deuteronômio capítulo 6. Chegue em casa e leia. Ao deitar, ao levantar, assentado à mesa, andando pelo caminho, levando para a escola, tomando as refeições, assistindo TV, viu alguma coisa, ensina a Bíblia. O amiguinho trouxe alguma coisa diferente da escola, ensina a Bíblia. O tempo todo ensinando a Bíblia. A mente das nossas crianças tem de estar saturadas pelo ensino bíblico. Saturadas. O mundo que nós vivemos está se transformando num ritmo veloz. Esses assédios da cultura não estão se dando só no nosso país, isso é global, tá? A sociedade se ajusta a uma maneira de agir e pensar que está muito distante do que o Deus das Escrituras nos ensina. São novos conceitos que estão sendo abertamente defendidos e sendo difundidos no nosso mundo. E as nossas crianças estão sendo bombardeadas. Elas estão sendo bombardeadas pela internet, elas estão sendo bombardeadas na escola, elas estão sendo bombardeadas pelos filmes, elas estão sendo bombardeadas pelos desenhos animados. Há poucos dias eu estava vendo, eu não peguei o nome do desenho, mas a Netflix vai lançar um desenho complicadíssimo sobre sexualidade também, tá? Os pais devem ficar atentos a isso daí. Então, as crianças realmente têm de ser saturadas pela palavra. E o que o mundo está passando de mensagem? Egoísmo, falsidade, mentira, supervalorização do dinheiro, do consumo, da vaidade, palavras como empoderamento, são tudo questões altamente nocivas e perigosas ao Evangelho de Cristo. E é preciso voltar realmente as nossas atenções para as crianças e prepará-las para enfrentar os grandes desafios deste novo momento que nós estamos vivendo. Elas terão um desafio, irmãos, de viver num mundo repleto de problemas ambientais, catástrofes irreparáveis, famílias destruídas. Elas vão viver num mundo assim. Epidemias, pessoas cada vez mais violentas e más, corruptas, igrejas, comunidades inteiras que já estão abrindo mão dos princípios da palavra de Deus para se tornarem igrejas secularizadas, cada vez mais afastadas da palavra do Senhor. Nós temos que preparar as nossas crianças para este mundo. E a ferramenta que o Senhor nos dá é a sua palavra. A melhor maneira de nós alcançarmos a nova geração é com a palavra. Então, que Deus nos ajude nesse desafio de alcançar os pequeninos. Falar de Cristo para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para os amigos, para os vizinhos. Ou seja, onde estiver criança, eu estou falando de Jesus para elas. Então, que Deus possa fortalecer a nossa igreja. A nossa igreja tem um ministério infantil, ou um departamento infantil, produtivo, ativo, muitos irmãos envolvidos, mas que as nossas atenções estejam voltadas para elas, porque elas têm sido ferozmente atacadas. E que Deus nos dê coragem e renovação de ânimo para vencermos esse embate cultural que nós estamos envolvidos. Amém.